Olá pessoal, eu sou o professor Evandro Reis e esse é o canal Direto ao Ponto. Hoje vamos falar sobre regência verbal, que é um assunto que todo mundo acha muito complicado. Então, para sabermos de regência verbal, precisamos entender que o verbo ele pode ser transitivo direto, ou seja, VTD, ele pode ser verbo intransitivo, VI, ele pode ser verbo transitivo indireto e ele pode ser verbo de ligação. Como VTD, como vai aparecer no dicionário, é o verbo transitivo direto, ele não pede nenhuma ligação entre o verbo e o objeto. Então, se liga direto, o verbo liga-se direto ao objeto. O verbo transitivo indireto, o VTI, ele vai pedir uma preposição. Então, o verbo será ligado ao objeto por uma preposição. Preposição a, de, antes, perante, até, com, contra, para, trás. Essas preposições se ligarão o verbo ao objeto. Então, isso é que a gente vai observar na regência verbal. Porque na regência verbal nós temos a relação do verbo, que é o termo regente, com o seu objeto. Então, se o verbo se liga ao seu objeto com ou sem a preposição. E para isso, nos concursos públicos, cai muita regência verbal. Geralmente os mesmos verbos que apresentam mais de uma regência. Mas como é isso, mais de uma regência? Ou seja, o verbo pode vir acompanhado de preposição ou desacompanhado. E aí, alguns verbos mudam o significado se estiverem acompanhados ou não da preposição. Por exemplo, o verbo assistir é um verbo que pode variar o seu significado, de acordo com a sua preposição. Por exemplo, o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguém ou gosta de alguma coisa. A gente não pode dizer, por exemplo, que gosta com, gosta sobre, gosta a, gosta em. Então, quem gosta, gosta de. Ou seja, o verbo gostar, ele pede a preposição de. Então, é um verbo transitivo indireto, que vem acompanhado da preposição de. Nesse caso, o verbo gostar ele não muda de significado, mas como eu estava falando, nos concursos públicos é costumeiro que caia verbos cujos significados vão se modificando de acordo com a preposição ou não que acompanha o verbo. Por exemplo, o verbo assistir, que pode significar socorrer, ver, caber ou morar, por incrível que pareça. Então, o verbo assistir, com o significado de socorrer, ele não pede preposição, ele vem desacompanhado. Então, o médico socorreu a paciente, o médico socorreu o ferido. Esse a da paciente e esse o são artigos. Então, no sentido de ver, o verbo assistir, ele vem sempre acompanhado com a preposição a. Então, a moça assistiu ao programa, ela assistiu ao espetáculo. Então, nós temos aí a contração do a, preposição com o que dá o ao. Então, o verbo assistir, quando significa ver, ele vem acompanhado da preposição a. No sentido de caber, ele também precisa da preposição a. Por exemplo, esse é um direito que assiste à população brasileira, aos brasileiros. No sentido de morar, o verbo assistir vem acompanhado da preposição em. Então, Maria assiste em Brasília. E aí o verbo tem 4 significações, ele veio ou não acompanhado da preposição a, e no caso, quando significa morar, ele veio com em. Então, outro verbo que é muito comum cair nos concursos é o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele pode ter a significação de cheirar, solver, ou almejar, desejar. Quando significa cheirar, solver, ele não precisa de preposição. Então, eu aspirei o ar da manhã.
Agora, no sentido de almejar, de desejar, ele requer a preposição a. Então, aspiro a objetivos maiores. Aspiro a um cargo na empresa. O verbo chamar, ele também tem duas significações. A gente pode usar o verbo chamar para chamar alguém, ou seja, convocar, fazer vir. E a gente também pode usar o verbo chamar para cognominar, para dar nome, para qualificar. Então, no primeiro significado, para convocar alguém, para fazer vir, ele não precisa de preposição. Então, a menina chamou o rapaz que estava sentado. Ela chamou o rapaz. Esse o é um artigo. Agora, chamou-lhe de Joaquim. Então, chamou-lhe de Joaquim. Então, o verbo já aparece acompanhado de preposição. Também poderia não aparecer a preposição aí, mas aí muda o significado. O verbo visar também é um verbo que cai muito em concurso e ele pode ter duas significações. Pode ser visar no sentido de vistar alguma coisa por visto, ou visar no sentido de desejar, de querer. Então, por exemplo, no sentido de vistar, ele não precisa de preposição. Eu visei o cheque. Então, o aí é um artigo. No sentido de desejar, você pode dizer que o ministro visava a objetivos muito claros. Então, esse aí é uma preposição, porque ele desejava objetivos claros. Por exemplo, a exemplo de verbos que mudam o significado, nós temos vários na língua portuguesa. Mas nem todo verbo vai mudar de significado porque foi acompanhado ou não por uma preposição, ou seja, por conta da regência. O verbo namorar, por exemplo, é um verbo que não muda de significado, mas ele não há uma confusão com ele. As pessoas utilizam o verbo namorar com a preposição, geralmente a preposição com. Maria namora com Pedro. Mas o verbo namorar é um verbo que não pede a preposição. Então, Maria namora com Pedro não estaria gramaticalmente correto. Então, Maria namora Pedro. Então, quer saber mais? Regência verbal? Quer entender de outros verbos? Curta, compartilhe, comente, inscreva-se e ative notificações.